pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, estudar o livro de Esther. Vocês lembram que na última aula, a gente contou que o povo judeu estava correndo um grande risco de todos serem exterminados. Amã agora tinha toda a autoridade do rei, ele tinha um anel e ele fez decretos e enviou cartas a toda a Pérsia, ordenando a morte de todos os judeus. Quando o povo de Deus ficou sabendo disso, todos os judeus choravam, pranteavam na rua, Eles ficaram totalmente desesperados, sem saber o que fazer e esperando esse decreto ser cumprido, em que todos seriam mortos, idosos, crianças, mulheres, homens, todos seriam exterminados. Mordecai, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. E a Bíblia relata como que ele ficou. Vamos ler comigo? Vamos ler juntos? Aqui em Esther, capítulo 4, versículo 1. Vai relatar exatamente como Mordecai se sentiu e o que ele fez na hora que soube do decreto. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Se vestir com pano de saco, que é um tecido grosseiro, é um costume dos judeus para demonstrar tristeza, grande tristeza. E quando Mordecai ficou sabendo disso, desse decreto, ele ficou muito abatido, muito abalado. E assim quis demonstrar toda essa tristeza. Quando Mordecai chegou, como de costume, à frente do palácio, ele não pôde entrar, porque se exigia um traje adequado, uma roupa adequada para se entrar no palácio. E com aquela roupa, com aquele pano de saco, ele não poderia entrar. E ele ficou muito triste, muito semblante caído, Imagina-se como que seria, se a gente soubesse que tivesse um decreto de morte, uma lei dizendo que iríamos morrer, muitos estaríamos abatidos. E isso ressaltou. A rainha Esther ficou sabendo, que o Mordecai estava muito triste e procurou saber o que tinha acontecido. Então ela chamou um de seus servos e pediu que fosse conversar com Mordecai lá na porta do palácio, para saber o que tinha acontecido, porque ela ainda não tinha ciência da notícia. Então o servo de Esther foi falar com Mordecai e Mordecai avisou que Amã, em razão do que a gente estudou na aula passada, porque Mordecai não se curvou diante de Amã quando ele entrava ou saía do palácio. Por conta disso, Amã teve ali uma raiva, de Mordecai e quis exterminar o povo judeu. Então ele contou isso e deu uma cópia do decreto para que o servo da Esther levasse a ela. E assim ele fez. Apesar de triste, Mordecai sabia de uma coisa. Ele sabia que Deus sempre estava com o povo dele. E com certeza iria ajudar de alguma forma. Então ele pediu ainda para o servo avisasse a Esther que talvez Deus tivesse colocado naquela posição de rainha para que no momento desse ela pudesse dar um grande livramento ao povo judeu. Então ele pediu que a Esther intervisse, conversasse com o rei e tentasse mudar esse decreto. Esther ficou bem triste, bem abatida, porque naquela época ninguém podia entrar na presença do rei para conversar com o rei. Mesmo a rainha. Havia uma lei que dizia que quem entrasse na presença do rei sem ser ordenado, ele seria morto, a não ser que o rei estendesse um cetro para a pessoa
né? E ali ele iria mostrar que aceitou a pessoa ter entrado na presença dele, mesmo sem autorização. Esther refletiu sobre isso e pensou que já havia um mês desde a última vez que ela havia estado na presença do rei. Em todas as situações, mesmo as situações difíceis como esta, a gente sabe que Deus está conosco. E mesmo que estivesse triste e abatida, Esther confiou nas palavras de Mordecai e decidiu que iria entrar sim na presença do rei, mesmo que não tivesse sido chamada, para tentar mudar esse decreto. Mas Esther foi muito sábia. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude para entrar na presença do rei, ela mandou que avisasse ao povo judeu que todos jejuassem por 3 dias. Esther também jejuou junto com as suas servas, as suas empregadas que cuidavam dela. Todos jejuaram por 3 dias antes de Esther entrar na presença do rei. Essa é uma decisão muito sábia, que em momentos difíceis a gente deve mesmo buscar a Deus, se humilhar diante dele, fazer um jejum, orar, antes de tomar qualquer decisão e passar por qualquer situação difícil. A gente tem que estar mais próximo de Deus, e o jejum serve para isso. Passado o período de jejum, Esther foi falar com o rei. Será que ele estendeu o cetro para ela? Nós vamos acompanhar. Mas o que nós devemos refletir é que, mesmo em situações muito difíceis, Deus está conosco. E é nessas horas que nós devemos nos voltar mais a Ele. E que nós sejamos assim, nós possamos aprender com essa história, a estar mais perto de Deus, a buscá-lo, não somente quando a gente está passando por situações difíceis, mas também quando a gente está feliz, quando a gente está com bom ânimo, quando a nossa vida está bem aos nossos olhos. Mesmo assim, nós devemos estar sempre perto de Deus, com gratidão, com o coração grato, adorando, exaltando o nome dele. E é isso que a gente aprende com essas histórias bíblicas. Na próxima aula nós vamos continuar essa história. Mas antes, eu queria passar para vocês, colocar aí para vocês o nosso versículo de hoje, que fala que Deus sempre está conosco e Ele sempre cuida de nós. Eu vou colocar aí e vocês leiam em voz alta. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado porque podemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor está conosco em todas as situações, por causa do Teu amor. Que o Senhor nos dê sabedoria, para quando necessário a gente possa pedir a Tua ajuda. Cumpre em nós, Papai, o Teu propósito, assim como o Senhor cumpriu na vida de Esther. Guarda cada criança em Teu abrigo, livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, na nossa próxima aula, vocês vão saber como que acabou essa história. Se o rei estendeu o cetro para Esther. Continuem acompanhando as videoaulas, tá bom? E façam pedidos de oração. Queria que vocês nos enviassem os seus pedidos, que nós vamos orar por vocês, tá bom? Até mais!